Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero refletir com os irmãos hoje sobre o verdadeiro cristão e, para tanto, quero ler Lucas 14, de 15 a 24. Diz assim, texto da palavra do Senhor: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a excusar-se ou desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E, voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos, ou pelos campos e valados, conforme diz outra versão, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Meus irmãos, nós sabemos que não são poucos, são muitos os que aceitam a Jesus. Porém, nós sabemos que são muitos também os que o rejeitam. Mas esse fato há muito já não é nenhuma novidade para nós. Porque séculos antes de Cristo, os profetas já anunciavam isso, e Isaías foi um desses profetas. E ele começa o capítulo 53 do seu livro fazendo uma pergunta que também era uma repreensão profética: quem deu crédito à nossa pregação? Fizeram uma pergunta retórica, muitos não deram crédito, muitos mesmo não deram crédito, não dão crédito à pregação do Senhor Jesus, e era uma repreensão profética. Então não é nenhuma novidade para nós o fato de que muitos são os que rejeitam a Cristo, os que rejeitam a mensagem de Cristo, a mensagem do Senhor Jesus. Mas Jesus, meus irmãos, como grande mestre que é, ele é capaz de usar a própria rejeição como luz para nos trazer ensinamentos, para trazer ensinamentos aos homens. Por exemplo, observando aqueles que o rejeitavam, ele ensinou sobre o perigo da hipocrisia, sobre o perigo da cobiça, sobre o perigo da inflexibilidade, ensinou sobre a importância da fidelidade, sobre a importância do arrependimento, ensinou sobre o reino de Deus e por aí vai. Ensinou diversas coisas, usando a própria rejeição como luz. E quando ele trazia esses ensinamentos à luz da rejeição, às vezes ele era severo para com os rejeitadores. Ele não hesitava em chamá-los, se necessário fosse, de hipócritas, raça de víboras, e nem de dizer que se eles continuassem rejeitando-o, seriam também rejeitados no céu, como ele faz no texto que nós lemos, mais precisamente no verso de número 24. E nesse texto, meus irmãos, nós vemos que muitos convidados para aquela ceia recusaram ir. E às vezes, ou em todas as vezes, a recusa veio com desculpas tolas.
E à luz desses rejeitadores, Jesus ensina que o verdadeiro cristão, aquele que irá cear no reino de Deus, aquele que irá comer pão no reino de Deus, não é simplesmente quem for convidado, mas é quem aceitar de coração o convite. O verdadeiro cristão, meus irmãos, é aquele que aborrecer, isto é, aquele que colocar em posição secundária em relação a Cristo, até mesmo a família e até mesmo a própria vida. Aí no texto, em linguagem ilustrativa, por parábola, Jesus mostra que todos, os muitos judeus primeiro e depois o resto das nações, representados por aqueles que estavam nos campos e valados, nos caminhos e atalhos, são convidados para receber a salvação, mas apenas quem a aceita de verdade, de coração, é quem a recebe. Agora, muitos há, entretanto, que quando confrontados com a verdade de que precisam receber a Cristo em seus corações, dizem assim: mas eu recebo a Jesus. Não é assim? Que muita gente diz: olha, você precisa receber a Jesus. Você diz lá para alguém: mas eu recebo a Jesus. É claro que eu não rejeito a Jesus na minha vida, no meu coração. Mas a esses eu quero pedir que notem que na parábola o convite não deixou de ser recebido por muitos, mas na hora do compromisso, na hora de ir, então eles começaram a dar desculpas. Envolvimento com terras, envolvimento com animais, com família, tiveram prioridade sobre o convite do seu hospedeiro, do seu anfitrião. E assim também é com muitos que dizem aceitar Jesus, aceitam-no. Entretanto, o envolvimento com coisas desta vida vem em primeiro lugar. E se o envolvimento com coisas desta vida vem em primeiro lugar, então esse aceitar, entre aspas, não é verdadeiro, porque Jesus pede exclusividade. Pedro, meus irmãos, em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, ele diz que aqueles que aceitam a Jesus de verdade são propriedade exclusiva de Deus. O aceitar a Jesus apenas como alguém que tem algo a nos dar ou algo a fazer por nós é diferente de aceitar Jesus como Senhor das nossas vidas. Nicodemos foi um homem que se aproximou de Jesus, um fariseu, que se aproximou de Jesus, dizendo aceitar o fato de que ele era mestre vindo de Deus. E quando ele se aproxima de Jesus dizendo isso, Jesus lhe diz que ele precisava nascer de novo, porque de outra forma ele não poderia ver o reino de Deus. Então não é só aceitar algumas coisas sobre Jesus, alguns fatos sobre Jesus, é preciso nascer de novo, aceitá-lo de fato como Senhor da vida. Jesus disse, meus irmãos, e Mateus registrou no capítulo 16, verso 24, se alguém quiser vir após mim, tem que renunciar a si mesmo, tem que tomar sobre si a sua cruz e depois seguir-me. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, seguir a Jesus custa-nos alguma coisa. Todos os demais relacionamentos, todos os demais interesses, todas as demais ambições nossas não poderão vir em primeiro lugar. E além de não poderem vir em primeiro lugar, deverão ser medidos pela palavra de Jesus. Então a família e a própria vida, que são coisas que estão mais próximas do nosso coração, não poderão ocupar o lugar de preeminência em nossa vida, porque esse lugar é do Senhor Jesus. Ser crente de verdade, meus irmãos, é ter Deus em primeiríssimo lugar em nossas vidas.
Romanos 2, 28 e 29, nós lemos assim: não é judeu quem o é apenas exteriormente, porém judeu é aquele que o é interiormente. Se nós contextualizarmos um pouquinho, trazendo para a nossa realidade, nós que somos cristãos e não judeus, então fica assim: não é cristão quem o é apenas exteriormente, apenas de aparência, porém cristão é aquele que o é interiormente. Que Deus abençoe, meus irmãos, que o Espírito de Deus aplique essa palavra em nosso coração e Ele nos ajude a sermos verdadeiros cristãos, a aceitarmos de fato o convite que Jesus nos faz para segui-lo e ir, não dar nenhuma desculpa, ir após Jesus, sermos seus seguidores, sermos seus discípulos, sermos verdadeiros cristãos. Que Deus nos abençoe e que seja assim conosco. Amém.